Bem-vindos aos Sussurros Noturnos. A história de hoje é Sangue dos Inocentes. O vento gélido fustigava o rosto de Sally. As lágrimas se misturavam aos soluços e ela estava cada vez mais sem chão. O papel que segurava apertado em suas mãos estava úmido e amassado. Ainda não tinha coragem de contar ao marido. Não havia como salvar o bebê. Se sentou no banco da praça com a cabeça entre as mãos. Tomou um susto ao notar que havia alguém ao seu lado. Uma velha senhora que usava um polido vestido e tinha unhas sujas e grandes. Algo te preocupa, minha jovem? Bom, na verdade sim. Algo naquela senhora fazia querer contar tudo. Meu bebê está morrendo. É nosso primeiro filho. Não sei o que fazer. Não quero que ele morra. E voltou a chorar. Calma, minha filha. Você faria qualquer coisa por esse bebê? Claro, qualquer coisa. Mas por que? A senhora pode salvá-lo? Eu não, mas você sim. Eu só conheço a forma, mas quem decide o que faz é você. Sim, qualquer coisa. Não há nenhum limite. Apenas não quero perdê-lo. Então me encontre aqui na próxima lua cheia, às 3 da madrugada, e venha de preto, sem contar ninguém. Estarei aqui às 3. Célia foi para casa pensando na oferta daquela senhora. Talvez ela tivesse feito a escolha errada, mas nesse caso era só não ir. O pensamento de que seu bebê poderia ser salvo fez com que todo o sentimento estranho sumisse. Então, 2 dias depois era lua cheia. Célia colocou seu vestido preto, longo, e rumou para a praça. Eram 2 horas da madrugada. Foi o caminho todo pensando no que faria, se era o certo ou não. Mas seu bebê era tudo o que importava. Não contara ao seu noivo o que ia fazer, nem que o bebê poderia morrer. Afinal, ela daria um jeito naquilo a qualquer custo. Chegou na praça e encontrou um vulto sentado no banco com uma capa preta que ia até os pés e tapava-lhe o rosto. Estava aguardando você, a voz disse em tom grave. Parecia preocupada. Não trocaram mais nenhuma palavra até o cemitério. Célia estava um pouco amedrontada, mas nada a faria desistir. Não naquele momento. Chegamos. O que exatamente viemos fazer aqui? Salvar seu bebê. Agora não faça perguntas. Se você veio até aqui, não pode mais desistir. Tire o vestido e se deite sobre essa lápide. O quê? Você quer ou não quer o bebê? Depende de você. Célia não tinha mais escolha. Tirou o vestido e se deitou sobre a lápide, que tinha um manto preto estendido. Feche os olhos e não os abra, não importa o que aconteça. Célia concordou com uma maneio de cabeça e fechou os olhos. Ouviu a velha senhora falando em uma língua diferente. Estava bem curiosa, mas ela havia prometido. O ar ficou denso naquele momento e Célia pôde ouvir uma voz masculina ali do lado. Sentiu um peso em sua barriga e uma pontada de dor passou por toda a sua coluna. Então, tudo sumiu. A voz masculina foi embora e Célia se levantou e se vestiu com a ajuda da velha senhora. Como você está? Bem, eu acho. Você pode me contar o que aconteceu? Não, e você não deve buscar por respostas, se quiser que dê certo. Caso contrário, você e o bebê morrerão. Esqueça que houve aqui, até que seja necessário que você se lembre. Prometendo não pensar mais naquilo, Célia e a velha senhora saíram do cemitério. A temperatura havia voltado ao normal, e tudo que acontecera parecia um sonho. Apenas isso. Ao chegar em casa, Célia caiu em sono profundo. Ao acordar no dia seguinte, ela mal conseguia se lembrar do que havia acontecido na noite passada. Ao se levantar da cama, encontrou um pequeno pedaço de papel caído, onde pôde ler a seguinte mensagem. Lembre-se, ninguém deve saber o que aconteceu. Quando se quebra uma promessa, graves consequências surgem. Você não vai querer perder o seu bebê, vai? O dia se passou bem normal, mas Célia pensava a todo momento sobre o bilhete. Era como se ele ficasse voltando para que ela nunca se esquecesse da promessa que havia feito. 4 meses depois, a barriga de grávida estava bem prominente, e ela nunca se sentira tão feliz. Estava apenas um pouco preocupada. Alguns bebês da cidade começaram a sumir misteriosamente na maternidade.
Além disso, ela vinha tendo cada vez mais pesadelos, como um cemitério e algumas noites. Não conseguia nem se lembrar de quando e como tinha ido dormir. Era como se aquilo tudo se apagasse de sua memória, assim que ela colocava a cabeça no travesseiro. Certa manhã ela encontrou uma bacia e um líquido vermelho em seu interior, em sua penteadeira. Não sabia exatamente o porquê, mas a simples visão daquele líquido fez com que ela se desesperasse. Jogou seu conteúdo na pia e lavou muito bem a bacia, aguardando bem no fundo do seu armário. Ela começava a sentir falta do noivo, que estava em uma viagem de trabalho. Era como se tudo piorasse sem ele lá para apoiar. Faltava apenas um mês para o bebê nascer agora, e Célia começava a se preocupar. O noivo vivia insistindo que ela estava estranha, mas para ela tudo parecia normal, exceto pelo fato de que certa noite ela se lembrara de ter ido até o pequeno hospital da cidade. O que acontecera lá, ela não sabia, mas isso começou a transtorná-la. Começou a ter desmaios frequentes, e esses brancos eram super comuns. Quase nunca sabia o que acontecera durante a noite, e toda manhã encontrava a bacia com um líquido vermelho sobre a penteadeira. Além disso, as dores em sua barriga eram insuportáveis, e ela mal conseguia dormir à noite e acabava dormindo o dia todo. Quando faltavam apenas 9 dias para o nascimento do bebê, o noivo voltou para casa, e quase desejou não tê-lo feito. Encontrou Célia sentada em seu banquinho em frente à penteadeira, passando algo vermelho no rosto, como se estivesse em transe. Ela se encaminhou para a cama e se deitou. Adormeceu imediatamente. O noivo foi bem devagar até a bacia e olhou o que havia dentro. Ficou enojado ao ver que sua esposa estava se banhando com sangue. Ele ouvira mais ou menos as notícias sobre o desaparecimento dos bebês, mas não podia acreditar que era ela quem estava por trás daquilo. Ela não machucaria uma criança. Resolveu dar uma volta pelo quintal a fim de digerir o que havia acabado de presenciar. No meio do quintal enroscou o pé em uma pá, que com toda certeza não deveria estar lá. Passaria bem despercebida se não estivesse sobre um pedaço de terra recém-revolvido. Curioso, o noivo resolveu cavar aquele pedaço de terra. Quase desmaiou quando viu o que estava dentro da cova. No dia seguinte, a cidade toda se encaminhava para a casa de Célia, que no momento estava acordando e se assustando ao ver a bacia lá de novo. Porém, dessa vez, ela estava cheia e Célia não conseguiu resistir. Se sentou em seu banquinho e, imergindo a mão na bacia, a retirou com aquele líquido vermelho que lhe escorria pelos pulsos e o levou até o rosto. Seu corpo parecia necessitar daquele líquido todos os dias. As dores cessavam e o bebê parecia se acalmar a cada banho com aquilo. Nesse momento, a porta do quarto se escancarou. Célia não pareceu notar o que havia acontecido, até que a mulher deu um grito ao ver seu rosto todo encoberto de sangue. Você matou meu bebê, e vou matá-la, você e esse bebê que você também carrega. Os que acompanhavam a multidão contra Célia seguraram a mulher, a impedindo de confrontar Célia diretamente. O noivo então se adiantou e postou na frente da cidade toda que se encaminhara para a casa. Foi ela, minha gente, esse monstro. Ela roubou e matou os bebês de vocês. Tudo porque não teve capacidade de gerar uma criança saudável. Ela enlouqueceu, procurou uma velha senhora que veio até mim contar o que houve, a fim de que ela fizesse alguma coisa. Qualquer coisa para que ela pudesse manter o bebê vivo. Não importavam as consequências. E então, Célia saiu do seu transe ao ouvir aquela voz e sentir aquele cheiro. Era a mesma voz que havia escutado no cemitério naquela noite. Se assustou ao olhar para suas mãos e vê-las sujas de sangue. Então tudo começou a fazer sentido. Os bebês, o líquido vermelho todas as manhãs na bacia em sua penteadeira. Devemos matá-la sem pena, pois ela não teve nenhuma daqueles pobres e inocentes bebês. Ela não merecia viver tendo se banhado no sangue desses pequenos inocentes. Matem-na! Célia olhou aturdida para o noivo que estava na porta incitando a população contra ela. Todos concordaram com ele e se encaminharam para fora do quarto. O noivo ficou por último para fechar a porta, e ao olhá-lo com mais atenção, Célia notou que seus olhos estavam vermelhos e ele sorria para ela. Ele fechou a porta e se juntou à população que no quintal se preparava para botar fogo na casa. Célia gritava lá de dentro quando seu corpo queimava, pedindo que salvasse seu bebê. Quando as últimas fagulhas de fogo terminaram de devorar cada centímetro da casa, foi possível ouvir um choro de bebês ecoando de lá de dentro.
Se você gostou desta história, se inscreva no nosso canal e clique em gostei. Também nos acompanhe nas redes sociais. E não esqueça de acompanhar os Sussurros Noturnos.